Estados Unidos oferecem cursos gratuitos de inglês para professores brasileiros. Pesquisa estima que o país bateu recorde histórico em número de imigrantes em 2025. Texas e Flórida, estados queridinhos dos brasileiros, lideram o ranking de estados com famílias mais endividadas. Crise global do cacau e tarifaço imposto ao Brasil encarecem chocolate nos Estados Unidos. E brasileiras que trabalham em agências de namoro explicam por que a tendência está em alta. Olá, boa noite. Boa noite. A Flórida, que tem uma das maiores comunidades brasileiras do país, é o segundo estado com as famílias mais endividadas dos Estados Unidos. Em primeiro lugar no ranking realizado pela Wallet Hub ficou o Texas. O repórter Eliseu Caetano tem as informações. Aluguel, comida, plano de saúde, transporte, tudo ficou mais caro. A inflação nos serviços básicos, os efeitos do tarifaço e a estagnação nos salários criaram um dilema para milhares de famílias. Qual conta a pagar no fim do mês? Então o poder de compra fica cada vez menor para você conseguir fazer uma nova compra, comprar um carro, cumprir com a sua hipoteca da casa, entre outros desafios. O cartão de crédito é um grande desafio também. Então o crédito ele entra em uma perspectiva duvidosa, já que esse desafio de você até pagar contas do dia a dia e você ir para o supermercado com poder de compra, com os preços mais altos, o orçamento fica cada vez mais apertado. Só aqui na Flórida, onde existe uma das maiores comunidades brasileiras no mundo, o custo de vida aumentou 6% em relação a 2024. A renda média familiar ainda gira em torno de $72 mil por ano. O poder de compra despencou e os custos só aumentaram. Para tentar equilibrar as contas, muita gente está recorrendo ao cartão de crédito até para despesas básicas. Mas os juros desse sistema estão nos níveis mais altos em 3 décadas. Resultado, a Flórida foi parar no topo da lista dos estados com o maior número de famílias endividadas. É um alerta sério. As famílias da Flórida estão com dívidas pesadas, com pouco dinheiro sobrando para o básico. É uma situação bem séria, porque vejo no meu dia a dia famílias e clientes que têm chegado até a mim que realmente não estão conseguindo nem arcar com o básico. Famílias que entram em dívidas de cartão de crédito não conseguem pagar dívidas hospitalares, porque são extremamente caras. Então elas entram em verdadeiro estresse emocional e financeiro. O ranking foi preparado pela Wallet Hub, que analisou os 50 estados americanos em empréstimo, inadimplência, dificuldades em pagar contas e falência. O Texas ficou em primeiro lugar como o estado com maior problemas financeiros, seguido pela Flórida, Louisiana, Nevada e Carolina do Sul. Nessas regiões, 6 em cada 10 famílias vivem abaixo do limite mínimo de qualidade de vida. É preciso ter um controle de gastos, renegociar dívida, porque essa situação vai ficar ainda pior os próximos meses. Então, além de você controlar os gastos, eu vou te dar 3 dicas importantes aqui. Primeiro, você vai buscar um life planner que está extremamente capacitado para te ajudar. Segundo, você vai obter um seguro de vida com benefício em vida. Terceiro, você vai obter um plano de aposentadoria que vai te dar uma rentabilidade até o fim da sua vida. Os especialistas recomendam: faça um orçamento detalhado dos seus gastos. Levante todas as dívidas existentes e negocie. Evite o uso do cartão de crédito. Corte despesas supérfluas. Reduza o padrão de vida temporariamente e priorize o pagamento das contas. Sair do vermelho não é fácil, mas há caminhos e existem serviços de orientação financeira gratuitos ou acessíveis que podem ajudar a reorganizar a vida e a recuperar o controle financeiro. Mudando de assunto, os Estados Unidos estão oferecendo cursos gratuitos de inglês para professores brasileiros. A iniciativa é voltada para os docentes de nível básico que moram lá no nosso país e querem se aperfeiçoar na língua inglesa.
As aulas serão online com encontros ao vivo e vão oferecer uma chance única de qualificação gratuita e internacional para os professores. O programa é promovido pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e vai selecionar 320 docentes da rede pública para o curso de inglês, com foco em práticas pedagógicas e inovadoras. Queremos apoiar esses educadores a fortalecer sua proficiência e levar para a sala de aula práticas de ensino mais dinâmicas e centradas no aluno. É uma oportunidade única para que docentes de todo o Brasil desenvolvam suas habilidades linguísticas e pedagógicas e se sintam ainda mais preparados para inspirar seus estudantes no uso da língua inglesa. Os participantes vão cumprir uma carga horária de 120 horas, atividades variadas, muita escrita e conversação. Eles vão ter ainda apoio de mentores, grupos regionais no WhatsApp e acesso a materiais exclusivos. As aulas começam em setembro e duram até junho do ano que vem. As inscrições estão abertas até o dia 29 de agosto e devem ser feitas no site que aparece na sua tela agora, o www.acbep.org. A lista de selecionados vai ser divulgada no dia 5 de setembro. Convido você, professor de inglês da rede pública, a transformar não apenas a sua trajetória, mas também a de seus alunos. Participe do Access for Teachers e descubra como o inglês pode abrir caminhos para um futuro melhor. O número de pessoas em situação irregular nos Estados Unidos atingiu o recorde histórico em 2023. Segundo uma nova pesquisa do Pew Research Center, naquele ano, 14 milhões de imigrantes ilegais estavam vivendo aqui no país. A pesquisa mostra que o maior aumento de estrangeiros em situação irregular no país em pouco tempo aconteceu entre 2006 e 2007, quando 6 milhões de pessoas que estavam no país com alguma forma de proteção legal perderam seus direitos e caíram no limbo de uma vida fora de status. Os especialistas acreditam que em 2025 o número de imigrantes ilegais também deve ter um salto, já que Donald Trump retirou muitas dessas proteções desde que assumiu o cargo em janeiro. A estimativa é de que o novo recorde histórico passe de 14 milhões. Os dados mostram ainda que a população total de imigrantes nos Estados Unidos, independentemente do status, já atingiu o recorde histórico de mais de 53 milhões em janeiro deste ano, representando 15,8% da população do país. O levantamento mostra também quem são os estrangeiros que mais estão migrando ilegalmente para o território norte-americano. No topo da lista está o México, seguido por Guatemala, El Salvador, Índia, Venezuela, Cuba, Colômbia, Nicarágua, Equador, Ucrânia e Peru. As descobertas do Pew Research Center são baseadas em dados da pesquisa do Escritório do Censo e do Departamento de Segurança Interna. Em New Jersey, 29 trabalhadores foram presos em uma batida da polícia de imigração a uma empresa. Os agentes do ICE chegaram de surpresa em um depósito de Edison, onde vive uma grande comunidade brasileira. A ação foi ontem à tarde e teve como alvo trabalhadores da Smart Logistics and Freight Solutions. Houve uma tensão na hora da operação, porque no mesmo local operam outras empresas como a Amazon, UPS e a FedEx. Funcionários do local denunciam que os agentes chegaram ao local sem qualquer notificação ou mandato. As nacionalidades dos imigrantes que foram detidos não foram reveladas. A seguir, crise global do cacau e tarifaço imposto ao Brasil encarecem o chocolate nos Estados Unidos. E a gente explica as novas sanções impostas hoje pela Casa Branca a juízes internacionais. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia.
Oi, gente, eu sei que tá no intervalo do jornal, mas A gente tem um recadinho, vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. Faltando cerca de 2 meses para o Halloween, uma das festas mais tradicionais aqui dos Estados Unidos, é bom se preparar para o preço dos doces, principalmente os chocolates. É que além da escassez do produto, o tarifaço de Donald Trump atingiu a importação de cacau brasileiro. E isso já está fazendo os valores dispararem aqui no país. Em Nebraska, esta fábrica de chocolate já começa a sentir o peso da escassez. O cacau enfrenta quebra de safra e impactos climáticos, e isso tem reduzido a cada ano a produção desse ingrediente essencial para produzir os chocolates. O jeito está sendo ampliar a importação, mas com um tarifaço imposto pelo governo Trump de 50% ao Brasil, essa matéria-prima, que já quadruplicou de preço nos últimos 18 meses e aumentou o valor do chocolate em 20%, deve subir ainda mais. 100% of U.S. cocoa is imported. Todd Baker é proprietário de segunda geração da fábrica de Nebraska e diz que o cacau é todo importado. O mercado norte-americano é o segundo principal destino de cacau brasileiro e de derivados. As tarifas dos Estados Unidos devem provocar um prejuízo de 180 milhões de reais no Brasil e a disparada dos preços nas prateleiras norte-americanas. Com o Halloween batendo a porta, o setor tenta manter a qualidade dos produtos, mas já alerta que os preços vão estar muito mais altos do que no ano passado. Isso significa que temos que começar a repassar esses custos ou temos que começar a encontrar maneiras, com o perdão do trocadilho, de consumi-lo, explica Todd. O Departamento de Estado norte-americano impôs mais sanções às autoridades mundiais. Dessa vez, os alvos foram 4 autoridades do Tribunal Penal Internacional. A medida realizada a pedido do presidente Trump marca uma escalada na disputa do governo dos Estados Unidos contra o trabalho do tribunal relacionado a supostos crimes de guerra israelenses e também norte-americanos. Trump chama as investigações do tribunal de ilegítimas e infundadas. Ele assinou uma ordem executiva em fevereiro, autorizando medidas punitivas como sanções contra os funcionários do TPI. Um dos juízes alvo está envolvido na investigação de ações dos Estados Unidos no Afeganistão e outros 3 trabalham em casos ligados ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. No Oriente Médio, as tropas israelenses deram início hoje à primeira etapa de tomada do enclave palestino. Paralelo a isso, o governo de Jerusalém autorizou a negociação do cessar-fogo com o Hamas. Vitor Larregina tem as informações. O primeiro-ministro israelense autorizou hoje o início de negociações para a libertação de todos os sequestrados e o fim da guerra na faixa de Gaza, em condições aceitáveis para Israel. Foi a primeira manifestação oficial de Benjamin Netanyahu desde que o Hamas concordou com uma proposta que prevê o retorno de apenas 10 reféns e um cessar-fogo de 60 dias na faixa de Gaza. O gabinete do primeiro-ministro informou que enviará uma delegação para as conversas assim que um local for definido. Netanyahu também aprovou hoje o plano elaborado pelo exército de tomada de controle da cidade de Gaza. Segundo o premier, o retorno de todos os reféns e a derrota do Hamas são objetivos que caminham de mãos dadas. 60 mil reservistas israelenses foram convocados a se apresentar no começo de setembro para o início da ofensiva. Hoje, o Exército pediu a organizações internacionais que se preparem para atender os civis que sairão da cidade de Gaza. O plano das forças israelenses é deslocar os moradores para a região sul do território. Mas o Ministério da Saúde de Gaza, que está sob a autoridade do Hamas, rejeitou os planos iniciais para essa retirada. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, Brasil se destaca como polo mundial importante para data centers. E médicos alertam para os exercícios que são essenciais aos usuários das canetas emagrecedoras. O Brasil está se destacando como um polo mundial estratégico para data centers, que são os centros físicos que armazenam, processam e protegem dados digitais. O governo está criando políticas tributárias para impulsionar esse setor e atrair empresas mundiais, mas também está levantando debates sobre o impacto ambiental dessas estruturas.
O Itamaraty anunciou um pacote de incentivos fiscais, jurídicos, regras simplificadas e vantagens específicas para quem decidir centralizar suas operações no Brasil. A expectativa é movimentar até R$2 trilhões em investimentos na próxima década, impulsionando a construção de centros físicos para armazenar os dados, além de fortalecer a produção nacional tecnológica, criando uma espécie de soberania digital. Mas o crescimento desse setor também acendeu alertas ambientais. ONGs questionam os impactos sobre o consumo de energia e o uso de recursos naturais, como a água, por exemplo, para o resfriamento dos equipamentos. Eles denunciam o risco de extrativismo digital, quando empresas estrangeiras usam recursos de um terceiro país para gerar lucros em suas matrizes. O governo do Brasil nega os riscos, afirma que os data centers consomem hoje 1,3% de toda a energia nacional e mesmo com o crescimento previsto para 2030, esse número deve chegar a 3,5%, patamar que é semelhante ao de outras indústrias brasileiras. As autoridades alegam que as tecnologias estão mais eficientes e o uso de recursos naturais vem diminuindo. Ainda assim, estudos internacionais apontam desafios. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia estima que o consumo de água pela inteligência artificial possa chegar a 6,6 bilhões de metros cúbicos até 2027, o equivalente a 6 vezes o gasto anual de água da Dinamarca. Mais de 15 milhões de moradores dos Estados Unidos estão obtendo sucesso na perda de peso graças aos medicamentos com GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro. Mas especialistas dizem que se os pacientes não tomarem cuidado, eles podem perder mais do que apenas gordura. Então, eles estão alertando para os exercícios físicos que são extremamente importantes para as pessoas que usam esses medicamentos. Eles se tornaram uma arma importante na luta contra a obesidade. Os medicamentos com GLP-1 podem levar a uma perda de peso significativa, mas especialistas alertam que os números na balança não conseguem decifrar o que está indo embora, se é gordura ou músculo. The key to weight loss, and especially weight loss maintenance, is always going to be diet and exercise. O médico diz, não adianta usar essas canetas sem manter dieta adequada e fazer exercícios físicos, porque ainda não está claro quanto de músculo um paciente pode perder com esses medicamentos. Estudos recentes indicam que entre 15% e 60% do peso perdido é massa muscular magra, ou seja, se você perder 22 quilos, potencialmente estará perdendo de 3,5 a 13 quilos de músculos. É por isso que o treinamento de força e resistência é crucial. Things like free weights, things like the weight machines help. O médico especialista em medicina de obesidade da Cleveland Clinic diz que todos os adultos que usam as canetas emagrecedoras devem praticar por semana ao menos 150 minutos de atividade intensa a moderada, como caminhada rápida, corrida, hidroginástica ou prática de algum esporte. Além disso, um consumo correto de proteína também é fundamental para a construção muscular. O recomendado é comer, em média, 35 gramas em cada refeição. They are still preserving muscle or even maybe gaining a little bit of muscle while they are technically losing weight. A insônia virou uma epidemia silenciosa nos Estados Unidos e já afeta milhões de pessoas, incluindo os brasileiros. A privação de sono pode trazer consequências sérias para a saúde e até aumentar o risco de morte precoce. Dormir mal virou um problema crônico aqui nos Estados Unidos. 1 em cada 3 adultos tem problemas à noite. Isso inclui americanos e imigrantes, como os brasileiros. A maioria das pessoas tem dificuldades para adormecer em algum momento ou acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir, diz o neurocirurgião Sanjay Gupta. A privação de sono não é só incômoda, ela pode trazer consequências sérias para a saúde, como doenças cardíacas, renais, hipertensão, diabetes, derrames, obesidade e até depressão. Se você vive essa realidade, o Dr. Gupta recomenda buscar ajuda médica o quanto antes e sugere uma técnica simples, quase uma brincadeira, mas eficiente, chamada mistura cognitiva. Escolha uma palavra para cada letra, pense em outra palavra que comece igual. Repita esse jogo mental até adormecer sem perceber, explica Sanjay.
Segundo ele, a técnica redireciona o foco, desacelera o cérebro e ajuda a relaxar. O especialista também aponta que o conforto é essencial na hora de ir para a cama. Isso inclui roupas macias, cobertores aconchegantes e um ambiente escuro, silencioso e fresco. Por fim, ele lembra, desligue os aparelhos eletrônicos pelo menos meia hora antes de deitar. Evite cafeína, álcool e refeições pesadas. À noite, se nada disso funcionar, talvez seja a hora de procurar um especialista em sono. Depois do intervalo, o furacão Erin assusta pelo tamanho e segue empurrando chuva e ventania para a costa leste. E brasileiras que trabalham em agências de namoro explicam por que essa tendência está em alta. Os pais de algumas das 27 meninas que morreram na enchente catastrófica do Texas em julho prestaram depoimento ontem na Câmara Estadual. Perante uma comissão do Senado texano, eles pediram padrões de segurança mais rigorosos nos acampamentos para os jovens. Em depoimentos emocionados, pais das meninas que estavam no Mystic Camp, às margens do rio Guadalupe, pediram ações às autoridades. Em meio ao luto, eles se reuniram para pressionar os senadores estaduais para que sejam implementadas medidas de segurança nos acampamentos infantis, sobretudo os que beiram os rios da região. Os pais dizem que suas filhas só morreram porque não havia um plano de emergência, como sistema de contingência ou sirenes, que os monitores de 18 e 19 anos não tinham treinamento necessário para uma tragédia como essa e que as autoridades instruíram todos a permanecer no local mesmo diante da ameaça de chuvas intensas. Os depoimentos fazem parte das investigações sobre a tragédia. Enquanto buscam respostas, os legisladores estaduais também tentam aprovar um projeto de lei que exige que os acampamentos tenham escadas de emergências para o telhado em todas as cabanas e planos de evacuação em caso de enchentes repentinas. O tamanho colossal do furacão Erin está chamando a atenção até de especialistas. Enquanto isso, a tempestade segue se deslocando pela costa leste dos Estados Unidos. Apesar de seguir no oceano, hoje o furacão chegou ao ponto mais próximo do continente, na Carolina do Norte. Erin é tão grande que empurrou ventos fortes e chuva torrencial para muitas cidades da costa norte-americana. Os níveis de água também se elevaram. O mar ficou agitado, perigoso, com ressaca forte e ondas gigantescas. A previsão é de que a tempestade siga em categoria 2 ou menos, enquanto avança pelo oceano em direção ao nordeste do país. Impactos serão sentidos até a Nova Inglaterra ao longo do final de semana. E na Flórida, um massivo incêndio florestal em West Broward está levando uma fumaça tóxica e perigosa para muitas regiões do sul do estado. É o caso de Miami, que está com a qualidade do ar comprometida. O fogo segue fora de controle e toma boa parte do Alligator Alley, que fica no Parque Nacional de Everglades. Segundo as autoridades, o calor extremo da região está deixando o ar cada vez mais seco e propiciando o espalhamento das chamas. Os bombeiros têm enfrentado dificuldades para combater o incêndio, que segue pouco controlado. Hora da previsão do tempo para amanhã. Vem com a gente no telão para ver aqui a nossa tabela. Olha só. Nova York, previsão de pancada de chuva isolada ao longo do dia. Na capital Washington, só nuvens, o sol nem aparece. Em Norfolk, máxima de 94. Em Atlanta também tem previsão de chuva, 102 de máxima, muito quente nessa área do país. Na Flórida, a previsão é de bastante chuva com trovoada em todo o estado. Em Houston, a gente tem tempo encoberto com máxima de 101. Olha só, em Brownsville o tempo ainda sobe mais um pouquinho, 103 de calor. San Antônio, sol entre nuvens também. Em El Paso, a gente tem previsão de chuva ao longo do dia, com mínima de 76, máxima de 94. Los Angeles, sol entre nuvens. Las Vegas, o sol vai brilhar forte com máxima de 106, bastante calor nessa região. São Francisco, tempo encoberto, mínima de 59, máxima de 61. Agora a gente fala de namoro, mais especificamente da busca por um. É que está na moda aqui nos Estados Unidos a contratação do matchmaker, uma pessoa para encontrar um par romântico. A Carla Marinho nos explica os motivos dessa nova tendência entre quem está em busca de um amor.
Os apps de namoro continuam em alta na preferência dos solteiros aqui nos Estados Unidos, com 3 em cada 10 adultos usando os aplicativos, segundo pesquisa da Pew Research. Mas aquela empolgação a cada match está dando lugar ao burnout, ou seja, uma espécie de esgotamento. E essa fadiga de apps atinge 78% dos usuários dos aplicativos de namoro, especialmente mulheres, que relatam sobrecarga e preocupações com a segurança. De uns 3 anos para cá, no máximo, o perfil do solteiro mudou demais. Com esse aumento de aplicativos e redes sociais, dessa busca de relacionamentos, que 99% são encontros casuais e encontros por interesse. E agora já está saturado. Frente às desilusões com os apps, as agências de namoro estão reconquistando o público solteiro, oferecendo muito mais que um match. Quem vem até nós, assina contrato, paga, apresenta documentação, não vem aqui brincar. Tá? Então, é um trabalho realmente sério para quem busca compromisso sério. E essa curadoria humana nunca saiu de moda. É que o cliente que procura um amor verdadeiro analisa muito mais que uma foto de perfil. Além do cruzamento de compatibilidades com clientes idôneos e comprovadamente livres, nós conhecemos um pouquinho de cada cliente por uma videochamada, quando as pessoas nos procuram, para saber um pouco da história do cliente, o que ele busca e se nós podemos oferecer isso a ele, ou orientando o que normalmente o perfil dele atrai ou não. E aquela indicação de um amigo ou de um parente próximo também voltou com tudo. Uma pesquisa feita com noivos revelou que 16% deles conheceram o parceiro por meio de amigos em comum. Já entre os mais jovens, a busca pelo par perfeito acontece por meio de interações sem filtros. A geração Z fala em saudade do encontro presencial e, por isso, iniciativas como eventos para solteiros sem celular, focados em conversa de verdade, estão crescendo entre esse grupo. É que fora das telas, o encontro promete menos casualidade e mais romantismo, com solteiros que não estão para brincadeiras, mas sim decididos a encontrar um par para a vida toda. Uma dica que eu tenho para dar é que as pessoas exijam do outro o que exige de si mesma primeiro, para ela poder atrair. Porque senão ela vai ter vários encontros casuais e dates falidos. A beleza, ela agrada aos olhos, mas é a doçura da alma que encanta o coração. E o Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. A gente agradece a sua companhia e você fica agora com mais um capítulo de Paulo o Apóstolo.